Anelli, uma outra questão, o ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações do pastor Silas Malafaia, é isso? Por quê, hein? Exatamente isso, Kobayashi. A gente relembra que em abril do ano passado, durante uma manifestação em prol, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia fez diversos xingamentos ao alto comando do Exército. Ele não citou nenhum tipo de nome, mas chamou os generais de 4 estrelas, nas palavras dele, de frouxos e também omissos. Por conta disso, houve uma representação que foi aberta pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado, pedindo para que o pastor Silas Malafaia se explicasse em relação a essas acusações que foram endereçadas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, ao comandante do Exército, general Tomás Paiva. Então, o que diz nesse momento a defesa do pastor Silas Malafaia é que se trata de uma perseguição política e também o fato de não ter citado nenhum nome do general e nenhum nome de outro integrante do Exército. Isso tudo faz com que a defesa do pastor Silas Malafaia acabe questionando essa representação que foi aberta então pela Procuradoria-Geral da República. Logo depois da representação apresentada pela PGR, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 15 dias para que a defesa então de Silas Malafaia se manifestasse. Esse prazo vai chegando ao final, portanto, então, relativo a declarações feitas em abril do ano passado durante uma manifestação de apoio ao ex-presidente. Kobayashi. Do André Anelli falando ao vivo diretamente de Brasília, muito obrigado. Por aqui a gente segue quando são 17 horas e 28 minutos, aquele rápido intervalo para você que está na rádio. E aqui eu quero a opinião dos colegas. Vamos começar do fim para o começo aqui. Kriegner, Silas Malafaia tendo que responder ao ministro Alexandre de Moraes. Pois é, esse trabalho de fiscalização absoluta de tudo que se fala no país que tem sido feito realmente vai ficando mais preocupante. Ele vai ter a oportunidade de explicar. Agora, a pergunta tem que explicar o que tem que explicar? Qual foi o crime cometido na fala dele para ter uma decisão judicial da Suprema Corte de que ele precisa se explicar? Ele cometeu algum crime? Falar isso que ele falou é criminoso? Incita alguém a cometer algum crime, traz alguma, além de uma preocupação política, e de novo, aí começa, Koba, que é a minha maior preocupação do lugar que nós estamos chegando no Brasil, que é essa composição imaginária desse fio. E isso aí, o precedente já vem nesse caso aí da suposta trama golpista, né? Porque você tem diferentes peças e alguém tece um fio conectando as peças. Aí parece que tudo faz muito sentido, mas não tem evidência de conexão, não tem nexo causal. E aí, com isso, qualquer coisa vira um argumento. Então, o pastor Silas disse isso dessa maneira, em tal dia o céu estava dessa maneira, a temperatura estava tal e o dólar estava tal, logo isso implica que ele é parte da tentativa de golpe. Esse é o perigo que nós estamos chegando aqui. Não tem mais o apreço por essa materialidade das acusações. E aí qualquer acusação vira motivo para descrédito. Hoje em dia tem pessoas aqui que a gente já noticiou várias vezes que cometem crimes sérios e que alegam perseguição política. E não é perseguição política, porque cometeu um crime. Mas por que virou barato esse termo? Porque todo lugar você vê pessoas utilizando isso, porque de fato uma pessoa pega o microfone e fala uma coisa e logo ela tem que prestar esclarecimentos a respeito de uma fala, não mais de uma atitude, não mais de um crime. Esse é o Brasil que a gente vive. Pastor Silas Malafaia tendo que se explicar ao STF, Piperno. Olha, o que dá em Chico, dá em Francisco, né? Eu achei muito bom esse exemplo que o Kriegner citou, da vulgarização, da banalização do uso da justificativa de perseguição política, porque você vê, até a Carla Zambelli, que entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi lá na Itália alegar perseguição política depois de ter 2 condenações pelo STF, e uma, aliás, bastante, digamos, midiática, né? Dela correndo na rua, armada, feita uma pistoleira, atrás lá de um cidadão. Então, é óbvio que não se tratava de perseguição política, todo mundo viu o que aconteceu nos 2 casos. Eu disse que pau que dá em Chico, dá em Francisco, porque eu me sinto muito confortável nesse caso para defender alguém
de quem eu sou frontalmente contrário, que é o pastor Silas Malafaia. Ele fez uma crítica. Ele fez uma crítica da mesma forma que lá atrás eu também era extremamente crítico quando, no governo Bolsonaro, foram tentar enquadrar na Lei de Segurança Nacional um rapaz lá de Tocantins, dono de uma agência, que mandou publicar um outdoor escrito: Bolsonaro não vale um piqui ruído. Na época, o ministro da Justiça era André Mendonça. E eu critiquei bastante, inclusive, nesse programa, porque para mim aquilo era algo totalmente inusitado, né? Fazia a gente retroceder aos piores tempos do AI-5. Alguém que faz uma crítica a um governante pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Veja só que absurdo. Da mesma forma, eu entendo que a crítica, por mais que eu possa discordar, feita pelo pastor Silas Malafaia, não deve ser objeto desse tipo de contestação. O que fica no ar, o Alan Gani, quando a gente vê uma notícia como essa, o ministro Alexandre de Moraes dando ao pastor Silas Malafaia o prazo para se explicar a respeito de uma fala durante uma manifestação, é que está se colocando no rumo de um processo criminal ou de um eventual futuro e possível processo criminal, alguém que é crítico do STF. E aí fica parecendo, assim, no ar, de que, cuidado com o que você fala, você está muito falando mal, todo dia você faz um post criticando, enfim, dá uma resposta aí que você quis falar naquele dia lá, porque de repente isso pode virar um processo criminal. Então, assim, num Estado democrático, onde deveria haver uma liberdade da crítica, principalmente a quem recebe dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto, claro que com todos os limites criminais que a gente já tem na nossa lei e que pode se aprimorar ao decorrer do tempo, isso pega mal, não pega? Principalmente quando a gente está falando de uma fala. Exatamente. É uma crítica, houve uma criminalização da opinião, porque só o fato dele ter que responder a isso já é uma criminalização da opinião. E outra pergunta, o pastor Silas Malafaia tem foro privilegiado para estar indo para o Supremo? Essa é uma pergunta. Não seria justiça comum? Essa é uma grande crítica, né? Porque se a gente leva, por exemplo, em consideração aqueles outros todos que responderam nos núcleos 1, 2, 3, tem vários lá que não tem foro privilegiado, mas estariam, segundo a denúncia e o que entendeu o STF, dentro de um mesmo plano com pessoas com foro privilegiado. Mas e agora? O ato é até posterior ao 8 de janeiro, é posterior a todo aquele enredo. Seria um novo fato, né? E aí? E aí? Agora tudo, né? A gente vai colocando tudo no 8 de janeiro, vira um 8 de janeiro que é perpétuo, né? Porque a gente pode usar o 8 de janeiro para um pretexto para absolutamente tudo e tudo vai se enquadrando lá. Eu vou colocando tudo lá. E outro ponto aí, Koba, que é o seguinte, o precedente é muito perigoso, por quê? Porque não é só em relação ao Silas Malafaia, todo mundo começa a ficar com receio de fazer críticas. Opa, peraí, se eu falar isso, será que isso vai ser entendido como incitação à violência, vai ser difamação ou vai ser uma crítica? A partir do momento que todo mundo começa a se autocensurar, a gente já está num estado de censura. Este que é o grande problema, porque você está tateando no escuro, você não sabe, porque a partir do momento que a gente tem a opinião permitida, porque tem a opinião permitida e a não permitida, quando eu vou para a opinião permitida, a gente já está num estado de exceção. Este é o perigo. Quando a gente começa a abrir concessões para a liberdade de expressão, todas as outras liberdades vão junto. Gani, você está sempre no pânico, né? O Emílio Surita, o Piperno, diz que a censura não tem pescoço. É devagarzinho, vai, quando você vê, já foi. É isso aí. Mas em alguns momentos ela é bastante pescoçuda, sim. Por exemplo, quando o Estado resolve implantar algo como o AI-5. Piperno, a gente tá agora, mas você vai lá com o AI-5, pelo amor de Deus, Piperno. Você sabe por quê? Tá falando de agora, de uma situação de Silas Malafaia, você vai lá pro AI-5. Eu não aguento mais esse AI-5. Você sabe, então, você sabe por quê? Não, o AI-5 é bom. Você não aguenta mais porque a turma da direita usou e abusou dele. O meu lado sofreu com ele. Vamos falar de agora. O meu lado sofreu. O meu lado sofreu. Não, deixa o Piperno falar. O meu lado tem trauma. Por isso que, inclusive, eu sou contra essa atitude do Alexandre de Moraes em relação a isso. Por isso que, quando eu critico o negócio do piqui rachado, que o governo Bolsonaro queria enquadrar na Lei de Segurança Nacional, não só ele, mas uma série de jornalistas, por exemplo, o Ricardo Noblat.
muita gente, né? O Aroeira lá, o cartunista, eu tenho uma lista. Então, aquilo me preocupa, como me preocupa essa atitude também do ministro Alexandre de Moraes. Eu não gosto disso. No passado, isso já foi muito rigoroso e traumático. Eu não quero viver esse trauma outra vez. Você sabe que foi muito bem lembrado o AI-5, porque um dos artigos ali do ato institucional número 5, no tempo da ditadura militar, retirava, sabe qual direito? Não só os de falar, não. Retirava o direito de habeas corpus, um direito consagrado. Essa decisão aí do ministro, dando prazo de 15 dias, você sabia que não cabe habeas corpus? Por quê? Porque não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF. Isso não está escrito em lugar nenhum da lei, mas é um entendimento consolidado de suas excelências, os ministros da Suprema Corte. Se fosse qualquer primeira instância e está correndo lá um processo sem justa causa, sem razão de existir, alguém entra com habeas corpus, tem direito. Mas para esses que correm lá no STF, não tem direito ao habeas corpus, assim como não havia lá no AI-5, no terrível AI-5, ato institucional número 5, que nunca mais deve voltar.